Olá, alunos. Hoje nós vamos iniciando aqui a nossa matéria. Eu gostaria de trazer alguns princípios do desenho técnico para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar é a gente estabelecer uma diferença muito clara entre desenho artístico e desenho técnico. Algumas pequenas definições. O desenho, de uma forma geral, é uma forma importantíssima de comunicação, seja ele artístico ou técnico, né? A gente pode pensar o desenho sempre como uma representação gráfica, e ele trouxe contribuições para a história humana, da compreensão da história humana, inestimáveis. Um pequeno exemplo aqui, você tem essa foto aqui da direita, que aconteceu numa caverna lá na Noruega, há mais de 6.000 anos antes de Cristo. É um desenho encontrado dentro da caverna. Quer dizer, você olhando esse desenho, ele pode estar mostrando para você uma determinada prática agrícola, ou um jogo envolvendo uma raquete, enfim. Um desenho simples trouxe uma quantidade de informações que muitas vezes um papiro ou uma tábua de argila com inscrições não teria condições de reproduzir isso, mas o desenho com a imagem já traz bastante significado. Outro exemplo aqui, nós estamos vendo as cavernas de Altamira, na Espanha, patrimônio cultural. Então, essas pinturas rupestres aqui na parede da caverna, mostrando práticas agrícolas, práticas de caça, também transmite uma quantidade de informações de uma cultura que não existe mais. Então, a representação gráfica ela é fundamental. As técnicas atuais de representação gráfica elas foram, então, sendo desenvolvidas com o passar do tempo, à medida que o homem foi desenvolvendo o seu modo de vida, a sua cultura e a sua maneira de representar a sua cultura. Falando especificamente no caso do desenho artístico, os artistas, né, a arte em si, ela é muito diferente dos conceitos de um conceito da engenharia, mas são conceitos também tão complexos quanto, né? E elas transmitem ideias, sentimentos de perceber a realidade de uma maneira muito pessoal, e por isso que o artista não tem um compromisso de retratar com fidelidade como o desenho técnico tem. Por exemplo, esses dois desenhos que nós estamos vendo aqui, um é de Rosalba Carreira, uma cabeça de uma criança aí do século XVIII, e o desenho da direita do século XIX, início do século XX, é Paloma Picasso, a neta do Picasso. À primeira vista, olha como é que envolve bastante o gosto pessoal. À primeira vista, muitas pessoas achariam esse desenho aqui da esquerda muito mais agradável de se ver, né, do que o desenho da direita, do Pablo Picasso. Mas Picasso é o pai do cubismo. Ele é como se ele pegasse o espaço e explodisse o espaço e depois fosse conectando as várias peças, né? Por isso que o cubismo tem uma complexidade muito grande. E mesmo que ele não seja visualmente agradável, assim à primeira vista, ele tem um valor artístico, por isso, muito grande. Então, esse quadro aqui do Picasso tem muito mais valor monetário que o quadro da direita. Então, a gente observa que o desenho artístico sempre vai refletir o gosto e a sensibilidade do artista que o criou. Aqui, por exemplo, esse quadro de 1912 do Num descendo a escada, que é considerado, foi pintado pelo pai da arte moderna. Esse quadro, Marcel Duchamp, esse quadro ele retratou a sua esposa descendo a escadaria nua. Os movimentos dela ele retratou aqui. E interessante que nesse quadro em particular, mais ou menos uns 20 anos depois, quando a fotografia de sequencial começou a ser muito desenvolvida, pediram para uma pessoa descer as escadas nua, e foi captando o movimento dela. E o movimento dela parecia muito com esses movimentos que o Marcel Duchamp desenhou nesse quadro muitos anos antes. Então, é a maneira que o artista tem para enxergar a realidade. Aqui o Pablo Picasso representou esse quadro de 1914
quando ele vê um jogador de cartas jogando cartas na mesa. Quer dizer, não há um compromisso em retratar a realidade como ela é, mas o desenho artístico como representação gráfica ao longo do tempo, ele também tem um potencial muito grande de mostrar como era uma imagem de um local em determinada época. Assim como a gente viu aquelas cavernas de Altamira, observem essa fotografia aqui, ó, que é uma pintura de Lando Joaquim de 1790 do Aqueduto ou dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Interessante que você vê aqui nessa pintura, ela está no Museu Histórico Nacional, os arcos no plano de fundo, e você vê uma lagoa na frente, com crianças brincando, pessoas conduzindo trouxas de roupa, gado dentro da lagoa, uma igreja ali lá em cima, um mosteiro. Quer dizer, isso é uma imagem de 1790 que uma representação gráfica teve a condições de retratar. Agora, quando você vê hoje o Arcos da Lapa, você vê que não tem mais nada a ver com aquela pintura. A paisagem sofreu uma transformação significativa. Então, olha a importância de uma pintura dessa, mostrar como o espaço físico pode sofrer modificações. Isso é um ramo da apresentação gráfica muito importante, utilizado inclusive em imagens satélite multitemporais, né? Aqui um outro exemplo, nós temos aqui uma pintura, trazendo agora para o nosso tema ambiental, uma pintura de Félix Taunay, de 1830, ali da Mata Atlântica. Olha como ela já traz bastante informações para a gente, de modificação da paisagem. Reparem esse quadro, e é como se você pudesse dividir esse quadro, aqui, colocando um retângulo verde na direita, dividindo a imagem desse quadro em duas metades. A metade aqui da direita mostra uma paisagem intocável, por enquanto, né? Você vê aqui uma cachoeira, vê algumas pessoas, vê a Mata Atlântica mais ou menos intacta. A imagem aqui da esquerda, você já viu uma situação de desmatamento. Você vê troncos de madeiras empilhados, vê escravos fazendo uma queimada que era na região de Valença, no estado do Rio, para o plantio do café, mostrando o agronegócio surgindo no Brasil aí desde o século XIX com força total. Então é uma pintura como tema ambiental, que é uma forma de representação gráfica muito importante. Quer dizer, é a arte também representando o espaço, a cultura de uma época. Agora, isso não significa que seja um desenho, possa ser utilizado em desenho técnico. Eu ouso até dizer para vocês, esse desenho aqui de cima, que teoricamente seria um desenho técnico de arquitetura, mas não é. A gente pode botar até um ponto de interrogação. Por que ele não é? É uma planta baixa de um cômodo, mas se eu entregar essa planta baixa para um mestre de obras, ele não vai ter condições de fazer esse imóvel. Por quê? Porque faltam informações fundamentais, as cotas, as dimensões, a escala do desenho, que tudo isso faz parte do desenho técnico. Agora, por sua vez, se eu entrego esse desenho de um parafuso na mão de um torneiro mecânico, ele vai ir para o torno mecânico e vai ter condições de fazer um parafuso exatamente como esse aqui, que tem cotas, tem medidas angulares, tem informações sobre chanfros e assim por diante. Então, isto é um desenho técnico. Então, o desenho técnico ele é interpretado corretamente pelas normas de geometria descritiva e pelas normas técnicas que são publicadas no Brasil pela BNT, mas se você enviar esse desenho do parafuso, por exemplo, a qualquer lugar do mundo, um torneiro mecânico vai ter condições de representar, porque essas normas são internacionais, obedecem a padrões internacionais, né? Tem uma ISO, né, Organização Internacional de Padronização, ela tem uma ISO específica que a BNT adotou e os desenhos técnicos então podem ser reproduzidos dessa forma. Então, entendendo bem essa diferença entre desenho técnico e desenho artístico, vamos falar então dos princípios do desenho técnico.
A base do desenho técnico, ela é a base da geometria descritiva, né? Que foi criada pelo matemático francês Gaspar Monge no século XVIII. O sistema mongiano de projeções é usado, digamos assim, é uma das bases do desenho técnico que nós vamos trabalhar na nossa disciplina. Essas projeções são desenhos que descrevem um objeto de maneira precisa, um objeto tridimensional de maneira precisa, onde você coloca informações sobre dimensão, posição, material e assim por diante, que vão gerar documentos bases para que as atividades humanas como arquitetura, engenharia, desenho industrial, etc., possam usar. Então, o sistema mongiano de projeções, que nós vamos falar mais adiante, é a base de tudo isso. Esse sistema de projeções em desenho técnico, eles são utilizados, e aqui eu vou falar sobre as projeções, mas um pouquinho antes, vamos entender o que significa o verbo projetar. Projetar significa você obter de forma gráfica, por meio de projeções, sobre um determinado plano, sobre uma tela, sobre um anteparo de papel e assim por diante, a representação de uma figura ou de um sólido ou de um objeto tridimensional, real ou concebido. No espaço tridimensional, você representá-lo em 2D. Então, nós usamos o termo projeção tanto para designar o ato de projetar em si, quanto para nomear a própria figura que vai ser projetada, o próprio objeto que vai ser projetado. E aí nós vamos tratar de duas projeções, a projeção cônica e a projeção cilíndrica, que é conhecida também como projeção paralela ou ortogonal. Então, começando pelas projeções cônicas, né, que é uma projeção que se assemelha muito ao que o nosso olho está vendo. O nosso olho, a imagem captada pela retina do nosso olho, assemelha-se a uma projeção cônica, é como se fosse os nossos olhos, fosse o vértice desse cone onde a imagem converge. A fonte de luz é projetada, projeta a imagem do objeto que está a uma distância finita. Essa é uma característica importante. Então, os raios luminosos, tenta imaginar aqui uma lanterna, ele vai divergindo em determinada direção a partir da fonte de luz até o plano de projeção. A divergência dessa origem dá o nome à projeção cônica, exatamente por causa dos raios que divergem na forma de um cone. O tamanho da imagem projetada vai depender dessa distância que existe entre a fonte de luz e o objeto que está sendo projetado, e o plano que também está sendo projetado. Quanto mais próximo o objeto estiver da fonte de luz, então imagine aqui, um objeto mais próximo, faz conta que eu sou a fonte, o objeto mais próximo da fonte de luz, maior vai ser a imagem dele projetada, quer dizer, mais distorções ele vai ter. E quanto mais próximo ele estiver da tela de projeção, mais em verdadeira grandeza ele vai estar. O observador, no caso, ele fica numa distância finita em relação ao objeto. Então, os raios de luz refletidos do objeto convergem para o observador, certo? Assim como convergem para os nossos olhos. No seu caminho, uma imagem sobre o plano do quadro nos pontos onde ele corta os raios. Esses raios são chamados de raios projetantes, têm o formato de um cone. Outra característica é que o tamanho da imagem projetada vai depender da posição relativa entre o plano de projeção do quadro em relação ao observador ou fonte de luz para a projeção e o objeto. Mais uma observação: o plano de quadro mais próximo do observador vai resultar numa imagem menor do que a formada com o plano de quadro mais próximo do objeto, como apresentado nessa figura a seguir. Observe, aqui nós temos aqui esse Papai Noel com uma lanterna, projetando, aqui atrás está o plano de projeção, a fonte de luz, os raios são divergentes, batem no objeto e o objeto é ampliado no fundo.
Aqui é o contrário. O plano de projeção é um plano translúcido, está na frente do objeto e o objeto está atrás, quer dizer, ele sofre um processo de redução. Então, tanto a ampliação quanto a redução mostram o seguinte: o objeto não é representado em verdadeira grandeza. Então, essa é uma das razões principais que a projeção cônica não é utilizada em desenho técnico. Ela é utilizada em arquitetura, ela é utilizada muitas vezes em jogos computacionais, em programas computacionais, mas em desenho técnico não, por essa capacidade de ampliar ou reduzir e às vezes distorcer o tamanho do objeto, dependendo do ponto de fuga dessa projeção. Então aqui duas figuras. No primeiro caso nós temos aqui em cima a projeção funciona com uma tela que recebe a sombra do objeto, quer dizer, é ampliado. E no segundo caso, funciona como um suporte transparente onde é desenhada ou registrada o objeto que está atrás da tela de projeção, que ela sofre um processo de redução. Por isso, a projeção cônica não é utilizada. Mas observem, por que então que nós, ao enxergarmos qualquer coisa no objeto, a gente não vê os objetos distorcidos? Porque dentro do nosso cérebro tem um sistema de compensação que transforma essa projeção cônica, os raios convergindo, como raios paralelos entre si. Quando os raios são paralelos entre si, os raios projetantes são paralelos entre si, a projeção se transforma em projeção cilíndrica ou paralela. E é a projeção que é utilizada em desenho técnico, porque ela produz perspectivas que são facilmente desenhadas e mantém uma relação precisa das dimensões e forma do objeto. Quer dizer, o objeto nem é ampliado nem reduzido, ele é representado exatamente nisso. Para isso, elas são mais facilmente desenhadas, mantêm uma posição precisa de altura, de largura e de profundidade do objeto. Dessa projeção cilíndrica paralela vão sair duas perspectivas que nós vamos falar mais adiante, no próximo vídeo, que são usadas em desenho técnico, a cavaleira e a isométrica, que não contém deformações do objeto nas relações de largura, altura e profundidade. A rigor, é como se você pegasse esse ponto de convergência ou ponto de fuga e colocasse no infinito. Então, por isso que os raios são paralelos entre si e você tem a figura representada em verdadeira grandeza. Observe aqui, ó. A da direita é uma projeção cônica, mas se você pegar essa fonte de luz e colocar no infinito, o que vai acontecer? Os raios tendem a ficar paralelos entre si e você vai ter um observador no infinito vendo o objeto exatamente como ele é projetado. Por isso que ela tem esse nome de projeção paralela ou projeção cilíndrica, né? Como se fosse um cilindro, diferente de um cone. Ou ortogonal, outro nome também é dado. Então, o resumo disso tudo, o que nós podemos ver, é que em desenho técnico utiliza-se a projeção cilíndrica, ou paralela ou ortogonal, com um observador situado no infinito, o que garante que os raios projetantes sejam paralelos entre si, permitindo a representação ou projeção do objeto seja conforme. O que significa conforme? Ela não vai sofrer uma distorção na sua forma. Tá? Por isso é a projeção utilizada em desenho técnico. A unidade de ensino a seguir, nós vamos ver agora como Gaspard Monge, um matemático francês, criou a geometria descritiva, a capacidade de você descrever um objeto tridimensional dentro de um plano bidimensional, por exemplo, uma folha de papel, né? Aí ele criou o sistema mongiano de projeções que se baseia na projeção cilíndrica e as perspectivas que vão derivar disso, que serão utilizadas durante a nossa disciplina. Ok? Muito obrigado.